Pessoal, já vou começar o vídeo do juízo final falando que eu tô andando aqui numa rua que tem paralelepípedo dentro do posto e esse carro não faz barulho nenhum de paralelepípedo, assim, não bate nada dentro do carro. E o outro Argo, o outro Cronos, na verdade, o outro Argo que nós andamos, ele também não fazia nenhum barulho. Então a suspensão para andar em paralelepípedo, buraco, você que mora numa cidade de paralelepípedo, esquece os outros carros. Esquece, vá de Cronos que você vai feliz, entendeu? Então vamos começar esse vídeo agora. Hoje é o vídeo do juízo final. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho e vamos conversar um pouquinho sobre esse carro e no trajeto de volta para São Paulo. Bora lá. Bom, que nota que vocês acham que eu vou atribuir esse carro? O que vocês acham, hein? Por tudo que vocês viram o teste do Virtus, vocês viram o teste do HB20, vocês viram o teste do HB20, Virtus e Onix Plus Turbo. Vocês viram os testes desses carros? O que vocês acham? Qual nota que vocês acham que eu vou atribuir a esse carro? Vamos conversar um pouquinho na estrada e vamos falando de outras características que eu talvez tenha passado desapercebidas aqui no vídeo, apesar de eu ter sentido tudo. Vamos lá. Pessoal, a primeira característica importante do carro é a suspensão. Então a suspensão é excelente. Se fosse só por ela, especialmente na cidade, o carro ganharia nota 10 e estaria aprovado com louvor. Talvez de todos os carros que tenham passado aqui no teste, ele e o Renegade foram os que tiveram melhor suspensão para enfrentar a buraqueira aí da cidade, né? Então realmente o Cronos está de parabéns, a Fiat está de parabéns com o Cronos em relação à suspensão dele, assim como é comum a todos os Fiat. Mas se não me engano, eu lembro que o Uno às vezes dava umas batidas aqui meio secas na suspensão, coisa que eu não vejo aqui no Cronos em nenhum momento. Até quando você passa num buraco, naqueles buracos que batem feio, assim, que seria um barulho feio, no carro ele acaba amortecendo bem aqui, o isolamento acústico é muito bom. Então, suspensão do carro muito boa na cidade e relativamente boa na estrada, especialmente pelos motivos que eu falei aí durante todo o teste. Iluminação do carro dentro da categoria é a melhor de todas aí, atendendo os critérios de versões ali intermediárias do modelo, né? Lembrando que a versão Premier é a versão do Diamond Plus, tem bloco elíptico ali do farol no Onix e no HB20 sucessivamente, né? Aqui não, mas dentre os quatro modelos, os principais modelos, que é o Virtus, HB20, Onix e Cronos, o Cronos é o melhor de iluminação. Bom, em relação à dirigibilidade do Cronos, para a cidade, o câmbio curto ajuda bastante, então ele é bem gostoso de andar na cidade. A primeira sobe o giro como se fosse um carro 1.0, e aí a segunda dá uma aliviada, a terceira um pouquinho mais, e a quinta dá um pouquinho, a quarta e a quinta tem uma relação um pouquinho mais longa que a do 1.0, mas a primeira é bem parecida, parece que colocaram realmente bem curta para dar aquela impulsão para o carro, né? Então, para usar na cidade é excelente, para usar na estrada tem suas limitações ali de acústica do carro e também de necessidade de inclusão de uma sexta marcha ali, né? Justamente para funcionar talvez como overdrive, deixar o câmbio, deixar o motor girando um pouquinho mais baixo do que o normal, né? Mas é um carro que agradou na maior parte das vezes em todo o teste, exceto pela questão da ergonomia do carro, que eu me adaptei com o tempo aqui, fui me adaptando, não foi fácil adaptar ao banco do carro aqui, ao formato que você dirige, justamente porque, única e exclusivamente, na verdade, porque não tem ali, essa entrada aqui é péssima, pessoal, porque não tem a regulagem de profundidade do volante. Se tivesse, esses problemas estariam resolvidos, né? Então eu tive que me adaptar a um novo estilo de direção aqui. Então sempre andei com o banco já bem baixo, esse aqui eu ando com o banco ainda mais baixo para tentar me adaptar bem ao carro, né? E aí eu acabei me achando aqui, o banco é um pouco mole demais talvez, macio demais a espuma, acaba incomodando ali em longos trajetos. Lembrando que todas essas características, pessoal, só vão ser notadas para motoristas que andam bastante com o carro, né? Então se você vai para o trabalho e volta, pequenos trajetos, tal, você vai acabar não sentindo muito do que eu estou falando. Então grande parte dessas impressões é que eu rodo bastante. Para vocês terem uma ideia, ele está com quase 3.000 km, vai atingir os 3.000 km agora na volta, e ele quase 3.000 km em um mês, pessoal. Então você vê que eu ando bastante bem mesmo. Impressionante a direção também, como é bem leve, elétrica, muito leve na cidade. Ela tem
uma boa resposta na cidade, talvez na estrada não seja muito comunicativa, mas o carro ele está dentro da média assim do que você espera por ele, exceto na questão da ergonomia do banco, como eu falei, e na questão do desempenho do motor. Bom, grande parte das críticas que eu recebi aqui no canal em relação à minha avaliação foi justamente em relação ao desempenho do motor. Então, eu não falei mal do carro em linhas gerais, falei do motor e do isolamento acústico do motor mesmo, né? Então aqui é 40 km por hora, tem um radar. Tem um radar a 40, calma aí, tio ia me xingando aqui atrás. Bom, então grande parte do que eu falei foi do motor e do isolamento acústico do motor, né? Até porque a cabine é bem isolada da chuva, bem isolada de barulhos internos também, suspensão muito bem isolada, acabei de passar num buraco, você nem sente, mas o pessoal reclama muito dessa parte. Então vamos falar do motor e depois vamos às demais características do carro, né? Bom, o motor ele começou, eu peguei esse carro, ele tinha menos de 100 km rodados, então ele começou bem com falta de torque mesmo, achei bem ruim em linhas gerais, achei ele bem lerdo, né? Deixa o doido passar, ó, deixa ele passar, olha. Vamos lá. Achei ele bem lerdo o motor. E aí, pessoal, não, mas esse carro anda muito, tá? Eu falei, pessoal, eu tenho experiência de volante há muitos anos. Bom, tive que me adaptar, como eu falei, a um novo estilo de direção ali. Mas isso realmente passou logo. Mas a maior questão aqui do carro, justamente que deixou alguns inscritos chateados que tem o modelo, foi justamente a questão do motor e do isolamento acústico do motor, né? Então os únicos pontos negativos que eu falei foi justamente do motor e do isolamento acústico do próprio motor aqui na carroceria, né? E também deixei claro na questão da ergonomia. Superada essa questão da ergonomia, nós vamos falar um pouquinho do motor agora e de quais as impressões que eu tive. Bom, eu peguei o carro com menos de 100 km rodados e eu falei, poxa, esse carro não anda, ele tinha menos de 100 km mesmo, né, pessoal? Era completamente zero o carro. Eu falei, o carro não anda, e eu falando que eu não sentia que o carro não desenvolvia bem e tal, que parecia 1.0, barulho do motor muito evidente e tal. E aí o pessoal me criticando, não, mas esse carro anda muito, que não sei o que. Eu falei, pessoal, eu fiquei imaginando, eu tenho muita experiência com carros, já andei com vários carros diferentes, né? Eu falei, de onde eles estão tirando essa informação de que esse carro anda, de qual carro esse pessoal veio, né? Porque não andava, o carro estava pregado, eu mantinha 100 por hora, que eu acelerava, ele ia buscando fôlego muito lentamente e tal, para conseguir desenvolver velocidade, né? Eu falei, puxa, da onde que vem essa informação? Há alguns inscritos que realmente tem o modelo, o pessoal que assistiu aí os vídeos e que tem o modelo, falar para mim, olha, é o seguinte, esse carro, ele vai começar a melhorar depois dos 5.000 quilômetros. Realmente no começo ele é meio amarrado e tal, e eu não achava ele realmente muito melhor do que 1.0, achava pouquíssima diferença tal. Agora, depois dos quase 3.000 quilômetros, a situação mudou de figura, realmente ele anda bem, então ele vai pegando velocidade aqui com agilidade. O isolamento acústico, como vocês estão observando, não é dos melhores, continua não sendo dos melhores, mas ele vai bem aqui e realmente o motor melhorou muito depois dos últimos aceleros que eu dei do amaciamento do motor, né? O pessoal fala que não existe mais amaciar o motor, mas nesse caso aqui foi uma diferença significativa, né? Então, como eu tô falando, eu tive que parar aqui por causa do celular. Ele anda muito numa marcha, então vou dar uma esticada aqui, ó. Eu tô em terceira marcha, 50 por hora, olha só. Olha como é o motor girador. Ó, só pra vocês observarem. Ó, vamos ver quanto que ele corta. Ó, ele cortou a 6,5 em 120 km por hora, né? Em 120 km por hora. Você vê como gira forte o motor dele, ó. Gira bem forte, né? Então, ele realmente surpreende em desempenho quando você ultrapassa os 4.000 giros. Porém, pessoal, na prática, constantemente você vai andar aqui, ó. Você vai andar nessa velocidade aqui. Você não vai ficar esticando, não é conveniente ou não fica tão confortável você ficar esticando o motor a todo instante, né? Mas você vê que ele anda bem, desde que você pise bastante. Agora, andando abaixo dos 4.000 giros aqui, ele vai gritar um pouquinho, como vocês estão observando aí, e não vai ter um desempenho tão forte assim, né? Mas ele é um carro bom, em linhas gerais. Eu gostei bastante de ter feito o teste com ele. Era um carro que vocês queriam muito. Eu tive um sacrifício enorme para conseguir esse carro aí, achar esse carro para resolver
esse problema entre nós aqui. E graças a Deus o teste está sendo concluído, chegando a boa marca de quase 3.000 quilômetros rodados com o carro. E observe como ele vai realmente íntegro aqui nesses 3 primeiros 1.000 quilômetros, né? Uma curiosidade, pessoal. Aliás, o forro aqui o revestimento do câmbio soltou, né, nesse percurso. Ele quebrou, na verdade, a presilha ali, vai ter que trocar, mas tranquilo, nada considerável. E quando você faz uma volta numa rotatória, ele está fazendo como se fosse uma ressonância na lona traseira, como se ela estivesse encostando um pouquinho ali do lado direito do carro, né? Então parece que a lona traseira, quando faz uma curva, tá pegando um pouquinho. E uma outra coisa que apareceu durante todo o teste também, que eu não consegui gravar, pessoal, acreditem, aparecia assim no painel, Parque Assist aparecia Parque Assist não habilitado, pessoal. Que loucura isso, né? Mas se você tivesse aparecendo isso aí no Cronos, deixa um comentário aqui embaixo para tornar ainda mais verídica essa informação minha, porque realmente é o que aparecia. Bom, então vamos ao juízo final, vamos ver qual que é desse carro aqui. Espaço interno excelente, faróis excelentes aqui para a categoria, dirigibilidade muito boa, ressalvas contra a ergonomia do banco e um pouquinho do ruído aqui do isolamento acústico do motor. Gostei do carro em linhas gerais, gostei bastante dele, as impressões iniciais melhoraram muito. Multimídia também, além dos problemas que eu relatei, o multimídia aqui, o USB dele de vez em quando dá uma engripada com o multimídia aqui, acaba desligando o multimídia e ligando de novo, que era inclusive o que acontecia bastante no Renegade também, que é do mesmo grupo aqui, né, do sistema deve ser parecido. Mas vamos à nota dele, diante de tudo que nós vimos aí no canal, né? Bom, interior muito bonito aqui, bem refinado inclusive, não da qualidade dos materiais, mas justamente da beleza realmente do carro. Talvez ele seja o mais bonito da categoria aqui. Tem o Virtus também com painel digital, mas é um outro patamar de preço lá. Então eu creio que realmente ele seja o mais bonito da categoria, tanto em visual externo quanto em visual interno. Então isso é um ponto positivo, ainda mais que a gente compra o carro às vezes pela emoção também, né? Bom, as ressalvas foram ditas aqui, melhorou em alguns aspectos. Estou à disposição para tirar dúvidas, mas a minha nota para esse carro vai ser 8,5. Lembrando que eu apliquei 9 para o HB20, 9 para o Virtus, e o Onix Plus foi reprovado. Então, da categoria, atendendo só o critério de custo-benefício, eu colocaria o HB20 em primeiro lugar. O segundo lugar eu colocaria o Virtus empatado com o Cronos. Veja bem, cada qual na sua disponibilidade ali de custo-benefício. Lembrando que o Virtus é muito mais caro, né? É muito mais caro, mas ele também é muito melhor, tem um propulsor melhor, tem um espaço interno maior. Eu estou analisando as questões de qualidade aqui do carro, do que eu achei, do que você paga em relação ao que te entrega, né? Então realmente o Cronos ficaria em terceiro lugar ali, e também em quarto lugar, na verdade reprovado, ficaria o Onix Plus. Não testei o K-Sedan, ainda vou testar. Lembrando que nosso canal avalia carros também que vão servir para uma compra futura de usados. Então ainda vou avaliar o K-Sedan e vamos ver como é que vai ser o juízo final deles. Estou gravando uma resolução um pouquinho pior para conseguir deixar todo o teste aí muito bem feito. Olha o ronquinho do motor aqui invadindo a cabine, ó. Essa ressonância, esse barulhinho meio grosso aqui. É até bonito o barulho, mas rodando em longas distâncias acaba cansando um pouco. E lembra um pouco o comportamento de carro 1.0. Aquela flutuada que eu falei que de vez em quando ele faz. E é isso, pessoal. Uma outra questão importante a considerar, pessoal, é justamente o seguinte, né? O pessoal fala, eu vou comprar o carro porque ele tem mais tecnologia que o outro, multimídia é um pouquinho melhor, tal. Mas o que importa realmente é essa qualidade de construção do carro, essa aparência de que o carro realmente vai durar por milhares de quilômetros, né? E outra coisa sobre a segurança. Então o que realmente importa é isso. Se você for olhar as tecnologias, elas são ultrapassadas facilmente, né? Multimídia amanhã já não é
bom, esse aqui já ficou para trás, tal. Então é importante você avaliar o carro nessa questão do dia a dia, da usabilidade do carro, né? Para saber como é que ele se comporta, tal, se ele é difícil, se ele é cansativo de dirigir, se ele não é, se vale a pena, se ele é aquele carro que dá prazer de dirigir, a suspensão é gostosa. Isso aqui o Cronos atende bem, especialmente na cidade. Mais uma saidinha aqui, ó. Tô segurando em segunda, ó. Saidinha de pedágio. Ó. Vou deixar rodar aqui, ó. Ó. Ele vai bem, mas tem que pisar. Tem que pisar bastante. Bom, é isso. Só para mostrar um pouco do desempenho para vocês. Lembrando de uma questão importante, né? Na maioria das vezes você não vai andar assim, então você vai sentir o carro naquela proposta anterior que eu falei que ele é um pouco morto ali em baixas rotações, né? Então você não vai ficar esticando o motor toda hora assim. Mas a vantagem é essa, esticando ou não, ó, ainda se mantém 16,5 km por litro, tá ótimo, né? Quase atingindo 3.000 km rodados. Ó, 3.000 km, pessoal, vamos ver se dá pra ver direito. 3.000 km rodados. Boa, garoto. Um pouquinho de rodovia dos imigrantes para vocês, dentro do vídeo do juízo final. Vou mostrar um pouquinho do comportamento para ele. E outra coisa que incomoda às vezes, pessoal, é essa suspensão que dá umas puladinhas assim na estrada. Eu falei que ela é bem acertada para a cidade, né? Para a estrada, nem tanto, viu? Vamos lá. Vou entrar na Imigrantes. Imigrantes, velocidade é 120 km por hora. Vamos mudar de faixa devagar. Vem comigo. Compass. Não sei se dá pra escutar bem no vídeo o motor gritando aqui dentro a 120. Parece que eu tô em quarta marcha, né? Imigrantes é outra história, né, pessoal? Outra história, olha que diferença. Vamos ver se vocês escutam o motor dando uma gritadinha aqui dentro, ó. 120. Vou desligar o limpador que já parou a chuva. Ó. Tá escutando, né? Queria deixar o teste bem real pra vocês. Lógico, a 130, 140 já vai, né? Todo carro já começa a dar um... Mas a 120, às vezes a maioria dos carros da categoria com esse... Da categoria desse aqui, vão um pouco melhor a 120. Bom, agradeço muito quem me acompanha até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua opinião aí sobre os carros. Olha como é bonito realmente o interior dele aqui na estrada, né? Dá pra ver bastante bem aqui. Agradeço a opinião que vocês deram. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Até nossas próximas histórias, até nosso próximo teste. Fui!